internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pode RI. Hoje, eu, Bruno Schreiner e minha colega Victoria Góes recebemos novamente Jaqueline Trevisan Pigato para conversarmos sobre o PL 2630 e o que isso tem a ver com as RIs. A Jaqueline é doutoranda em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, pesquisadora na Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Em 2020, concluiu seu mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas com o trabalho O papel das corporações transnacionais na governança global da internet, Google e Facebook nas discussões sobre a neutralidade da rede e política de dados. Ou seja, ninguém melhor do que ela para vir conversar com a gente sobre o PL 2630, que visa instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e nos dizer o que isso tem a ver com relações internacionais. Jaqueline, seja muito bem-vinda novamente ao Pode RI. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar novamente aqui no Pode RI, com pessoas tão bacanas e falando de um tema tão quente. Bom, antes de começarmos, acho que cabe contextualizar um pouquinho o nosso ouvinte. Está em pauta na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2630 de 2020, ou o PL das fake news, ou o PL da regulação das mídias sociais, ou o PL da censura para os mais radicais, que é um texto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, criando medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais como Facebook e Twitter e nos serviços de mensagens privadas como WhatsApp e Telegram. O projeto visa, entre outros pontos, responsabilizar as empresas pelas mensagens patrocinadas divulgadas nas plataformas, muitas vezes falsas. Aqueles que se opõem à proposta acusam o projeto de ser o estopim de um dispositivo de censura, dado que se debate a criação ou não de uma entidade fiscalizadora de conteúdo independente. Esse debate pode até ser relativamente novo no parlamento brasileiro, mas não é novidade no mundo. Em 2020, mesmo ano em que o PL foi apresentado no Senado, o Parlamento Europeu começou a discutir a mesma pauta visando elaborar sua lei de serviços digitais, que debatia não somente regras para o comércio virtual de micro e pequenas empresas, mas normativas para acabar com o vale-tudo nas redes. Jaqueline, com isso te pergunto, qual a importância do PL 2630 para a democracia, o parlamento brasileiro, o ambiente político nacional? Bom, Bruno, acho que você deu um bom contexto aí para a gente começar esse papo, né, falando que o PL 2630 ele tenta atualizar algumas diretrizes, né, alguns entendimentos que a gente tem sobre o uso, né, o funcionamento das plataformas de mídias digitais, né, mídias sociais. E isso tem um impacto direto nos processos democráticos, né, que a gente tem hoje. Então, a gente teve aí recentemente vários casos, né, que evidenciam isso. Acho que isso ficou muito, assim, escancarado, né, na eleição do Donald Trump. A gente teve aquele caso da Cambridge Analytica. Então, um contexto global, né, como você colocou, que a Europa tem discutido isso também, enfim. É um contexto global de atenção para o funcionamento dos algoritmos das mídias sociais e como que isso acaba influindo o eleitor, influindo em processos eleitorais e também outros processos, né, da vida cotidiana. O impacto que a gente tem é enorme. Então, quando a gente começou a debater isso lá em 2020, por exemplo, no contexto da pandemia, né, a gente tinha muita fake news sobre vacinas, sobre a cura da Covid. Aí depois da eleição, aí você tem um monte de fake news sobre processo eleitoral, a urna, enfim. Então, esse debate público, ele acaba sendo concentrado nessas mídias, né, nessas plataformas, e acaba afetando, né, tendo uma influência muito grande. Isso é um cenário totalmente diferente do que a gente tinha, por exemplo, lá em 2014, quando o Brasil aprovou o Marco Civil da Internet, que é uma legislação base, né, que a gente tem para o uso da internet no Brasil, que estabelece alguns direitos e deveres para todos os atores que compõem, né, a internet. Então, para os usuários, para as empresas, para o governo, enfim, todo mundo. Então, quando a gente pensa na importância desse projeto de lei hoje, eu acho que tem essas duas dimensões, assim, né? Tanto a dimensão da própria democracia, do funcionamento das instituições democráticas, né? Lá em 2014 a gente não tinha essa noção ainda, né? Esse conhecimento sobre o microtargeting, por exemplo, né? E a gente não tinha esses casos, né, que ficaram icônicos, assim como o da Cambridge Analytica.
Então a gente não tinha tanto esse entendimento dos algoritmos, do poder que as plataformas têm, né, desse conhecimento de preferências dos usuários. E isso foi só crescendo, né? Enfim, a desinformação, e aí o projeto de lei também de 2020 para cá acabou agregando muitas outras pautas, né? E não só a questão da desinformação. Ele traz um foco muito grande nessa questão da transparência, né? De você entender com mais clareza o funcionamento das plataformas, por que certas decisões estão sendo tomadas. E aí também você mencionou, né, a importância para o ambiente político. Eu acho que é importante também a gente ressaltar que é um tema muito novo, né? Então a gente não tem uma jurisprudência pronta, né, para resolver essa situação, e por isso que os debates estão tão acalorados, tem muitos entendimentos, tem posição, né, enfim, para tudo quanto é lado sobre o PL, e eu acho que isso são debates globais, né, como a gente colocou, não é só o Brasil que está tendo esse desafio. E a gente vê que muitos congressistas também têm uma dificuldade nesse entendimento. Então, a própria discussão do PL, ela não é uma discussão que se dá fácil, porque são temas novos, são diretrizes que, apesar de você ter uma base para se construir em cima do Marco Civil, você tem um contexto muito novo e muitas variáveis, né? Você tem muitos atores envolvidos, muitos interesses, o próprio modelo de negócios dessas plataformas, né? Acho que essa é a grande questão. Então, tem todo um preparo que acho que esses congressistas deveriam ter, né? Alguns têm, outros não, para colocar um projeto desse porte para votação. Só recuperando uma coisinha que você já falou de jurisprudência e tudo mais, a gente tem que uma das principais acusações que a oposição ao projeto traz é que ele seria uma afronta à liberdade de expressão, né? E é interessante lembrar que o PL ele não cria nenhuma nova tipificação penal, ele somente vai estender às redes o que já está previsto no Código Penal brasileiro. Então, você poderia falar um pouco mais sobre isso, esclarecendo essa confusão que fazem sobre ser uma nova jurisprudência? Sim, acho só importante dar um disclaimer antes que, assim, eu não sou do direito, tá? Então, não vou poder aprofundar no juridiquês nem nada assim, mas qual que é a questão aqui, né, de PL da censura que estão falando e não é nada disso, né? Tanto que o nome PL das fake news, que foi o nome que pegou, assim, ele é bem errado, na verdade, porque o foco não é só esse, né? O Bruno leu ali no começo o nome, né? Um nome longo, né? Do projeto de lei de liberdade, transparência na internet. Então, a questão aqui, é claro que envolve liberdade de expressão. E aí você falar de liberdade de expressão na internet, tem história pra caramba, né? Envolvendo esses tópicos, assim, isso não é de hoje, né? Não é um debate novo. O que o PL está propondo? Na verdade, e nisso ele está seguindo uma tendência de países democráticos, é de fazer o que eles estão chamando de análise de riscos sistêmicos, né? Então, não existe um poder de censura individual que vai, proibir o fulaninho de falar coisa A ou B, sabe? Não é isso. Essa moderação individual, na verdade, em certa medida, ela já ocorre, né? Ou pelo menos deveria ocorrer pelas próprias plataformas, porque elas têm aqueles termos de uso, né? Aqueles códigos de conduta que você, como usuário, foi lá e ticou no li e aceito, e muito provavelmente você não leu, e lá tá falando, né, dessas regras e o que pode ou não pode ser exposto na plataforma. Então, isso já ocorre. O que o PL propõe é que ele faz essas análises, então, de riscos sistêmicos, do que ele considera riscos, por exemplo, riscos graves para a integridade física das pessoas, então, por exemplo, questões de saúde pública, questões contra o Estado Democrático de Direito, né, como a gente viu os atentados lá de 8 de janeiro, e a gente já tinha visto antes também lá nos Estados Unidos, né, depois da vitória do Joe Biden, no 6 de janeiro. Então, a gente tem alguns episódios que, é claro, né, o contexto reforça essa necessidade. Qual que é o caso aqui no Brasil? No Marco Civil da Internet, a gente já tem um regime de responsabilidade, que agora também voltou a ser muito debatido, onde as plataformas não têm responsabilidade direta sobre o conteúdo postado, a não ser que ela seja intimada judicialmente a remover esse conteúdo e ela não cumprir essa decisão. Aí sim ela vai ser responsabilizada e pode ser sancionada. Então esse é o regime que a gente tem. Esse regime tem duas exceções, ou seja, a plataforma ela tem que imediatamente remover o conteúdo sem a necessidade de ordem judicial em casos de violação de direitos autorais,
e em casos de imagens de conteúdo sexual, imagens íntimas, enfim. Então, essas são exceções que são muito objetivas, né? E aí, o que o PL 2630 está propondo? Na verdade, ele quer ampliar esse regime de exceções. Então, ele quer criar esses casos de riscos sistêmicos em riscos à saúde pública e riscos ao Estado Democrático de Direito como novas exceções que vão ser somadas a essas do Marco Civil da Internet. E esses procedimentos, né, que seriam instaurados nesses riscos sistêmicos, eles têm uma limitação de tempo, né? Então vai ser um regime, assim, acho que de 30 dias, se eu não me engano. E aí tem todo um fluxo, né, para ser discutido. Então aí entra a questão do órgão regulador, porque quem que vai aplicar, né, essa lei, quem que vai aplicar a sanção no caso do descumprimento? E esse é todo o foco de um debate que está acontecendo agora do porquê que ainda não foi aprovado o PL. Mas a questão, assim, de censura, eu diria que é isso, assim, esse entendimento, né? Ele não vai fazer uma censura direta, mas ele vai fazer essa análise de riscos sistêmicos, ampliando, então, os regimes de responsabilidade que a gente já tem. Acho que esse é o cerne, né, do projeto, essa questão de você ter mais transparência, de você ter essas questões da plataforma ser, sim, responsabilizada nesses outros riscos, né? Então, nessas novas exceções. E por que agora também é interessante a gente pensar nas plataformas como responsáveis? Né? Porque, como eu falei, lá em 2014, na época do Marco Civil, a gente não tinha esse entendimento muito claro ainda do funcionamento dos algoritmos ou dos impactos que isso causava na sociedade. Mas agora, está tendo dois julgamentos nos Estados Unidos que estão sendo muito destacados, assim, por reverem essa questão, né, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. Que é justamente o entendimento de que, como a plataforma faz uma curadoria de conteúdo, né, então ela entrega no seu feed, né, no seu perfil, enfim, os conteúdos que ela mais entende que são direcionados para você, ela tem, sim, responsabilidade no conteúdo que vai chegar para você. Então, a gente tem um maior conhecimento sobre por que eu tô vendo o que eu tô vendo no meu feed, né? Por que o meu feed é diferente do seu? Por que eu recebi tal conteúdo e você não? Por que eu recebi o conteúdo mais pra esquerda, você mais pra direita? Enfim, você tem que ter um conhecimento melhor de como que você tá sendo perfilizado ali na plataforma, né? Então, acho que o PL, ele vai muito bem nessa questão de aumentar a transparência, aumentar o entendimento de como funciona mesmo esse modelo de negócio. Eu queria puxar justamente esse ponto de que esse é um debate que está acontecendo não só no Brasil. A União Europeia já conta com um pacote de regulação de mídia mais rígido do que esse que está em discussão em Brasília, mas a gente não viu tanto alarde e acusações de censura quando esse tema entrou em pauta no Parlamento Europeu, que nem a gente está vendo com a atuação direta das Big Techs, que ficaram conhecidas assim, Google, Meta e Telegram, quanto aqui. Como que tu, Jaqueline, enxerga esse debate no Brasil e na Europa e as suas diferenças? Por que as Big Techs são tão mais intensas aqui do que lá? Então, essa é uma boa pergunta, assim, né? Eu não estou acompanhando tão de perto o debate europeu, mas o DSA, né, que é o Digital Services Act, né? Então, essa é a lei que a União Europeia aprovou, né? O Ato de Serviços Digitais. Ela é bem semelhante, na verdade, à proposta do nosso PL 2630, porque ela também vem buscar essa maior transparência, né, das plataformas, e ela também olha por essa lógica sistêmica, então, né, de avaliar os conteúdos pensando em crises, né, em riscos sistêmicos para a sociedade, não conteúdos individuais. Então, essas influências, elas estão, né, no PL 2630, só que lá na União Europeia eles estabeleceram um sistema que a gente chama de notificação e ação, né? Tem um termo em inglês que é o Notice and Take Down, se não me engano, que eles usam, onde eles estabeleceram alguns sinalizadores que eles classificam como confiáveis. Então, são outras entidades que são ali, passam por um processo de credenciamento, e essas entidades, elas vão notificar de imediato quando um conteúdo, né, tiver dentro desse parâmetro dos riscos sistêmicos. Uma outra semelhança que o nosso PL tem com o DSA é a questão de você direcionar a lei para determinadas plataformas, né? Então, ali
no vocabulário da lei europeia, a gente tem os... eu marquei pela sigla que é VLOPs, mas é Very Large Platforms, não lembro o que é o outro. Mas, enfim, essas diretrizes se aplicam para plataformas, né, que eles falam que são muito grandes, que seriam na marca de 45 milhões de usuários mensais para cima. Isso no território da União Europeia, tá? E não por país. E aqui no Brasil, o PL, ele tá, pelo menos na última versão do texto, né, ele está se aplicando a plataformas com 10 milhões de usuários ou mais no Brasil. E isso agora entrou num ponto de discussão muito forte, porque acho que na semana retrasada, salvo engano, teve uma reportagem do Fantástico sobre o Discord. E aí o pessoal enlouqueceu falando, nossa, mas a lei tem que se aplicar ao Discord. Só que o Discord não tem 10 milhões de usuários no Brasil. Então agora, ontem, se eu não me engano, ou hoje, eu vi uma declaração do deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto, falando, vou dar um jeito de colocar no Discord na lei. Eu não sei qual critério eles vão determinar, né, com isso. Então você vê que é uma questão difícil, porque o contexto é muito forte, assim, ele influencia muito. Né? Então você tem, por exemplo, aqui no Brasil, os ataques de 8 de janeiro. Aí você teve os ataques das escolas, recentemente, que foi uma outra narrativa, né, utilizada para reforçar a necessidade do PL. E aí você tem o caso do Discord. Então, a lei fica sempre, né, tentando ser construída em volta desses casos, em volta desses contextos. E é difícil afirmar se isso é algo necessariamente bom ou ruim, assim. Eu acho que traz coisas realmente a serem pensadas. Mas, às vezes, você fazer uma lei muito específica, né, para analisar... eu vou fazer uma lei contra o Telegram hoje, mas amanhã eu preciso de uma lei contra o Discord, sabe? Então, é difícil você ter coisas muito específicas para você querer legislar, assim, né? Criar um projeto de lei, aprovar uma lei. E aí eu tenho até uma crítica, assim, pessoal, sobre esse projeto de lei, que é a questão desses riscos sistêmicos, né? Eu acho que ele coloca, pelo menos na primeira versão que saiu, eu não sei agora na última versão se eles melhoraram isso, mas na primeira versão que saiu desse ano, porque o PL tá desde 2020, né? Já teve muito debate, muitas versões do texto. Mas acho que foi em março, se eu não me engano, agora desse ano, a primeira versão que voltou do texto tinha essas questões que eles, né, os juristas chamam de dever de cuidado, para você remover, então, conteúdos relacionados a terrorismo, né, um discurso de ódio mais voltado a questões que eu acho que são muito subjetivas. É difícil você apontar e falar isso tem que ser removido, né, fora de um contexto, assim. Quando você tem exceções como direitos autorais ou imagens íntimas, é uma coisa muito objetiva. Você olha e você sabe que aquilo tem que ser removido. Quando são questões subjetivas, eu acho muito mais delicado, sabe? Então, acho que essa é uma questão que acho que tem que ser pensada ainda, tem que ser analisada com cuidado. Então, mas aí voltando na questão europeia, né? Eles criaram, então, esses entes, né, confiáveis, podem ser organizações não governamentais, por exemplo, acho que centros acadêmicos também, para fazer essa notificação. E aqui no Brasil, a gente está discutindo justamente a criação de um órgão regulador que faria um trabalho semelhante, né, de identificar esses riscos sistêmicos, ter esse diálogo com as plataformas, tanto para retirada dos conteúdos, quanto para melhorias mesmo de transparência, né? Ter os relatórios de transparência das plataformas, por exemplo. Então, esse é um ponto importante, porque justamente essa entidade, né, ela traria essa segurança jurídica e uma certa previsibilidade para que a lei seja aplicada. Então, acho que esse é um ponto, assim, que na Europa a gente não pode afirmar ainda se deu certo ou não, porque a lei é muito recente, então a gente ainda está olhando para isso também. Acho que não tem, assim, um modelo que a gente fala, nossa, aquele deu certo e está resolvido, sabe? Isso não foi resolvido ainda. E também no nível internacional, a Unesco está promovendo um debate sobre isso, né, justamente para colocar de pé um documento de diretrizes para a regulação de plataforma, para que os estados possam regular. E esse processo na Unesco começou o ano passado. A gente já está na terceira versão do documento e ainda não é a versão final, justamente porque é um tema difícil e eles estão colocando, assim, um debate bem amplo, bem aberto. Eles estão recebendo contribuições online, eles estão criando agora chamadas, né, videochamadas com quem quiser participar para ouvir as contribuições. Então, e ali no documento eles estão tentando, né, colocar qual que é o papel do Estado, qual que é o papel das plataformas, qual que é o papel da sociedade civil, como que seria o órgão regulador, né, que eles falam justamente, tem que ser um órgão
independente, que tenha mecanismos ali de freios e contrapesos, né, para você não concentrar o poder nas mãos de um único ator. Ele tem que responder a uma auditoria externa, por exemplo. Então, acho que assim, o Brasil está muito bem alinhado com esses processos internacionais que estão acontecendo, mas não tem uma resposta fácil, né? A gente não tem uma bala de prata assim que fala, vai resolver o problema, e isso ainda não foi descoberto. Com a sua resposta, eu fico com a impressão de talvez essas medidas, regulamentações, enfim, o que vai surgindo é meio que reativo. Tipo, as coisas acontecem e daí vão sendo criadas leis com base nisso, regulamentações, ou simplesmente eles percebem que outras coisas podem ser incluídas, tipo o exemplo do Discord, como você falou. E daí tem alguns exemplos que você já trouxe hoje, como as eleições de 2016 dos Estados Unidos, o escândalo da Cambridge Analytica, o Brexit no Reino Unido. E daí fica meio que evidente que os algoritmos das redes sociais, elas podem ser usadas como uma ferramenta de um uso bem amplo em períodos eleitorais, por exemplo. Então, daí eu queria perguntar o quão importante você acha que é esse tipo de projeto para as democracias e os parlamentos em tempo de Telegram, Twitter, Facebook, enfim. Eu acho que é super importante, assim, indispensável, né? Acho que a gente falar de regulação de internet hoje é indispensável, porque acabou uma época de romantismo que se tinha com a internet, né? De que a internet é uma terra sem lei, é uma coisa livre, assim, da soberania dos estados. Eu acho que isso acabou já tem um bom tempo. E é engraçado porque se falava muito disso, né, nas origens da internet, de que era algo acima dos estados, sem fronteiras e tudo mais. E o que a gente vê hoje, além de você ter movimentos muito nacionalistas e protecionistas, né, a gente vê como a internet se fechou em volta dessas plataformas, né? Dificilmente você pega seu celular ou senta no computador e não abre uma dessas plataformas, dessas big techs. Você não consegue, navegar na internet sem estar, em algum momento, se vinculando ali, logando sua conta, enfim. Então, acho que é totalmente necessário, né? A gente construiu, assim, acho que desde regulamentações mais de soft law, né? De diretrizes, de recomendações de boas práticas para o uso dessas plataformas, para o uso da internet. E agora a gente está chegando num ponto que os estados foram tão afetados, né, por essas dinâmicas, por essas plataformas, que eles sentiram a necessidade de regular com hard law, né, com leis que realmente vão ser aplicadas e vão ter sanções, né, vão ter multas aí, vão ter bloqueios, né, de tirar o aplicativo do ar no país todo, como a gente já está bem conhecendo aqui no Brasil. E é interessante que isso vem... Eu coloco isso na minha tese, né? Assim, desde que os Estados Unidos, né, a internet nasceu lá, e nos anos 90, com a comercialização da internet, eles instituíram um regime de responsabilidade, que é a famosa seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, onde as plataformas não são responsabilizadas pelos conteúdos de terceiros postados ali. Então, essa não regulamentação, entre aspas, acabou se expandindo, né, mundialmente, e aí depois os países viram que não, a gente precisa estabelecer algum tipo de regime, né? Então, aqui no Brasil, a gente já começou isso lá em 2014 com o Marco Civil, e agora a gente vem tentar expandir, justamente, né, pelas questões que a gente já falou. A gente tem um maior conhecimento agora também dos algoritmos e de como as plataformas são, sim, responsáveis por aquilo que você está recebendo, que você está interagindo. Tem um termo que está sendo bem utilizado hoje, é interessante de a gente pensar, que é a desplataformização. Eu sempre tenho que falar devagar, porque senão eu enrosco. Mas é justamente essa ideia, né, de que a gente está muito preso na dominância dessas big techs, dessas plataformas, e algo precisa ser feito. Então a gente tem, por exemplo, na Europa o DSA, né, que é essa lei que está olhando para questões de conteúdo e de transparência, mas a Europa aprovou o DSA junto com uma outra legislação, que é o Digital Markets Act, né, a Lei de Mercados Digitais, ou DMA. E o que é o DMA? Ele é uma lei voltada para a questão de concorrência, para a questão de mercado. Então, ela vai olhar para esses monopólios, né, dessas big techs, a grande maioria americanas, e vai tentar mudar esse cenário para algo mais competitivo. Então, se a gente tem ambientes online, né, com
uma menor concentração de informação e de conhecimento das preferências, né? Que esse conhecimento está na mão de poucos atores. Então, quem sabe a gente vai ter uma sociedade mais plural, mais saudável. E a gente vê o perigo que é isso quando a gente está olhando, por exemplo, hoje para o Twitter, na mão do Elon Musk, né? Que demitiu a grande maioria da equipe de moderação de conteúdo do Twitter. Então, cadê a responsabilidade, né? Uma das maiores praças públicas, entre aspas, que a gente tem é o Twitter. Então, acredito que essas regulações são totalmente necessárias e acho que são necessárias de um modo que devem ser debatidas com toda a sociedade, né? O Estado não vem sozinho regular, a Europa tem feito isso, acho que o Brasil também caminha numa tradição nesse sentido, né? Que é a tradição de você ter consultas públicas, você ter audiências públicas com especialistas, então com acadêmicos, com pesquisadores, com pessoas que estão diretamente trabalhando com isso. Agora também jornalistas, né? Porque entrou uma questão de remuneração de jornalismo, do PL, enfim. Acho que todos os lados têm que ser ouvidos para que o melhor texto possível possa sair, né? Um texto com consenso mínimo, porque a gente nunca vai atingir um consenso, né? Entre todas as partes, mas que seja um consenso mínimo. Eu ia justamente te perguntar sobre exemplos no mundo que o Brasil poderia olhar e se inspirar ou evitar, exemplos de medidas a não se fazer, mas tu direcionou para um ponto que eu tenho mais interesse, que é justamente sendo aprovado um projeto de lei assim com mecanismos importantes de responsabilização das redes, das plataformas, sobre os patrocinados. No que você acha que isso afeta o cenário político, não somente nacional, primeiro nacional, né, no ambiente brasileiro, e depois a gente pode ampliar essa mesma pergunta para um cenário das democracias liberais como um todo, porque justamente esse vale tudo que nós vemos nas redes sociais, ele contaminou os parlamentos. Não é só no Brasil que a gente vê, volta e meia, um deputado literalmente batendo em outro, xingando, falando absurdos nos palanques. Tu acha que com esse tipo de projeto de regulamentação, de regularidade, acho que a palavra mais correta é regulamentação das redes, é possível direcionar para um debate mais civilizado? É uma pergunta difícil. Ainda mais se tratando do... A gente sabe que o Congresso brasileiro é um caso, né, à parte, assim. Eu acho que é interessante desse projeto, né, como a gente já falou, as questões de transparência que ele apresenta. Eu acho que essa proposta, ela acaba empoderando nós que somos usuários dessas plataformas, e os parlamentares também são, né, para a gente ter um conhecimento maior, né, do funcionamento, a questão dos algoritmos, como a gente já falou, entender a remoção de um conteúdo, né? Por que o meu conteúdo foi removido, enfim. O PL 2630, ele tem todo um capítulo voltado para essa questão do uso, pelos políticos, né? Do uso eleitoral das plataformas. E isso não se construiu do nada, né? A gente teve uma atuação muito forte o ano passado do Tribunal Superior Eleitoral, né? Do TSE, sobre isso, inclusive atuando na remoção de fake news. Então, acho que isso se constrói já uma base. E a gente tem que fazer essas atualizações, né, em legislação eleitoral, enfim, nesses processos para justamente acompanhar essas inovações das plataformas e tudo mais. Então, acho que, para além do aspecto político, assim, todo mundo vai ganhar de ter um entendimento maior, né, nesse debate sobre o conhecimento que as plataformas têm de você, das suas preferências, e ter talvez um pensamento crítico, né, mais assertivo. A gente tem um problema muito forte no Brasil de educação digital ainda, né, então acho que isso também pode ser contribuído. A gente tem desde o problema do acesso, na verdade, né, de ainda ter muitos locais sem acesso à internet, mas hoje em dia a gente fala muito do termo conectividade significativa, né, que não adianta você só ter conectividade, mas você tem que saber aproveitar, né, você tem que ter o conhecimento para usar aquilo da maneira correta. Então, acho que isso é muito importante, né? Você ter esse tipo de conhecimento e também olhando para a sociedade como um todo. E isso tinha um artigo na última versão do texto que eu vi, voltada aos pesquisadores, aos acadêmicos, para que eles também tenham acesso aos dados que as plataformas vão estar disponibilizando, né, para cumprir os requerimentos ali da lei.
Então, as questões dos relatórios de transparência, do que vai ser disponibilizado, isso ter um acesso para o pesquisador, para o acadêmico, vai possibilitar que melhores trabalhos sejam feitos, né, estudos acerca do funcionamento dessas plataformas e dos impactos que estão ocorrendo. Então, você vê, o ano passado, por exemplo, com eleições, tem vários estudos, né, que saem de análise de redes e tudo mais. Quanto que a gente vai conseguir aprimorar isso, né, tendo um entendimento melhor, tendo um parâmetro ali para comparar o uso de plataforma A ou plataforma B, como que isso está impactando na vida do brasileiro, e acho que isso se aplica de maneira geral, né, para vários países. São os metadados das plataformas? Os metadados, na verdade, eles são outros tipos de dados. São dados que você... que mais que o seu equipamento diz sobre você, assim. Então, por exemplo, o tipo de aparelho que você está usando, né? O celular, o computador, o tipo de conexão, o horário que você conectou, que uma certa mensagem foi enviada. O que a gente está falando aqui no caso desse PL, né? Dos relatórios de transparência, por exemplo, quantidade de postagens que foram removidas por tal motivo, por tal critério, né? Então, porque tem uma falta, assim, de coerência nas ações que as plataformas fazem. E um exemplo muito claro disso é, por exemplo, quando o Donald Trump foi banido depois do 6 de janeiro, lá em Washington. Ele foi banido do Facebook e do Twitter. Acho que as pessoas lembram disso. E aí teve uma grande discussão, assim, na época o Twitter nem era do ainda. Mas teve uma grande discussão, tipo, ele tem que voltar, né? O perfil dele pode ser readmitido depois de quanto tempo? Então, esse tipo de ação que as plataformas tomam tem que ter critérios claros e tem que ter coerência. Então, se foi aplicado para um chefe de Estado, outros chefes de Estado estariam sujeitos à mesma aplicação. Por que o dos Estados Unidos foi punido e outros países, onde os chefes de Estado também falam absurdos e podem citar violência, não são removidos? Sabe, porque a empresa é americana? Mas a empresa está atuando globalmente. Então, essa falta de coesão, eu acho que é uma questão muito importante, né? De coerência na aplicação das sanções que a própria plataforma vai aplicar. E aí você ter mais transparência sobre isso, você ter um órgão supervisor que vai poder, né, analisar isso e fazer essa análise multissetorial, né? Então, com acadêmicos, com pesquisadores, com a sociedade civil, acho que é super importante. E sendo aprovado esse projeto de lei, com mecanismos que são muito importantes, como a responsabilização de plataformas sobre posts patrocinados, por exemplo, no que você acha que isso iria afetar o cenário político atual? Principalmente porque a gente vê a cada eleição que as redes sociais vêm ganhando cada vez mais importância. Assim como você falou antes, é impossível a gente sentar num sofá, pegar o celular e não entrar nelas. E daí as pessoas às vezes até acham que a internet é o Instagram ou é o Facebook, e não é tudo aquilo, que a internet é gigante, né? Então, o que você acha qual seria o impacto principal? Como eu falei, eu acho que tem que ter aí tanto um conhecimento maior para o usuário, né? De entender o que ele está vendo, de ter essa transparência de quem está pagando para que aquele conteúdo te atinja, né? Então, o patrocinado lá, você ter essa visualização, e você ter clareza do que pode ou não pode ser colocado, né? E acho que isso vem muito casado com questões de legislação eleitoral, assim. Então, a tendência, né? E a gente espera que a gente tenha um cenário político mais claro, né? E mais transparente, mais amigável, digamos assim, para todo mundo. Porque essa questão do uso das plataformas fica um pouco caótico, né? Quando a gente olha hoje, olha o que a gente passou nos últimos anos, assim. Então, acho que você ter regras mais bem estabelecidas pode trazer uma estabilidade maior, né? Um conhecimento maior do jogo que está sendo jogado ali, no caso de eleições, enfim. Acho que no caso de qualquer tipo de diálogo, né, que se queira promover entre o poder público e a sociedade. Então, acho que são canais essenciais para ter esse diálogo, mas que as regras realmente têm que ser conhecidas. Uma característica muito importante e relevante nesse debate, cabe aqui ressaltar, é como a velocidade dos avanços tecnológicos é muito superior à elaboração de qualquer proposta legislativa, em qualquer lugar do mundo. Há 10 anos atrás, quase ninguém falava em algoritmo das redes, e há 5 a gente não imaginava como eles seriam capazes de interferir no nosso dia a dia. Jaqueline, esse descompasso me parece que vai existir ainda por muito tempo.
existe alguma forma, alguma maneira, uma ferramenta legislativa que permitiria que o parlamento e suas pautas conseguissem acompanhar, ao menos mais de perto, a evolução tecnológica, computacional, para que a gente não fique daqui 5 anos utilizando de novo nesse problema, que é debatendo uma lei defasada por um problema muito moderno? Então, eu acredito que não. Acho que não existe uma bola de cristal aí legislativa que a gente possa aplicar e falar, eu vou regular a inteligência artificial e vai resolver os problemas, sabe? Isso daí é outro problema que a gente vai ter, né? Pergunta pro ChatGPT aí, como que ele vai se regular, porque não é fácil. Então, acho que, assim, você ter que revisitar e atualizar uma legislação sempre vai ser necessário, acho que é inevitável. Mas uma coisa que eu acho que o Brasil já fez muito bem, por exemplo, com o Marco Civil, né, que agora a pessoa fala, o Marco Civil tá defasado, mas quem que ia imaginar, sabe? Eu acho que não é uma questão de que tá defasado, mas é uma questão de você construir em cima de uma base que já existe, que é o que o PL 2630 tá propondo, né? Ele vai construir em cima dessas bases do Marco Civil, e isso está sendo muito debatido ainda, foi debatido já, né, no processo de redação do texto e ainda está em discussão. Mas eu acho que você não pode, assim, jogar fora uma lei anterior, principalmente no caso do Marco Civil, que é uma lei muito principiológica. Então, ela estabelece princípios. Acho que esse é um... não vou falar que resolve, né, a situação, mas é uma arma que a gente tem para tentar prevenir um pouco desse acompanhamento maluco da velocidade tecnológica. Porque se você estabelece alguns princípios, você consegue depois construir em cima deles e atualizar para o que for necessário, né? Então, princípios de transparência, princípios de respeito à liberdade de expressão, são coisas que você não vai querer jogar fora, né, depois. Então, é o que eu falei antes, assim, você não pode criar uma lei muito específica, falando, hoje eu vou criar uma lei que vai regular o Telegram, e amanhã tem um novo Telegram, o Discord, ou sei lá o que vai criar uma nova questão, né, a ser regulada. Então, você ter princípios, eu acho que é um bom começo para você aplicar uma legislação que depois pode ser adaptada, pode ser expandida, enfim. Como esse caso do Marco Civil e do 2630. Acho que tem uma outra questão aí também, que é essa questão que a gente falou dos contextos, né? Então, por exemplo, todo esse debate do PL nesse começo de ano foi muito urgente, porque você tinha contextos que demandavam respostas urgentes. Olha o ataque do 8 de janeiro, olha o ataque das escolas, algo precisa ser feito de imediato. E você regular questões tão complexas como essas das plataformas não é da noite para o dia, né? São debates que precisam ser aprofundados, que levam tempo, né? Que fala, calma, vamos olhar para o que a gente está regulando, quais são as variáveis, quais são os atores envolvidos, enfim. Acho que tem que sim ser regulado. A gente está esperando aí a aprovação do texto, quem sabe, nas próximas semanas. Mas isso não pode ser feito, né, na canetada ou de uma forma mais impositiva. O 2630 ele teve muito debate lá desde 2020, então ele traz um acúmulo, né, de sociedade civil participativa, as empresas também foram ouvidas. O deputado Orlando Silva, que é o relator, ele é muito conhecido, né, por construir esse tipo de diálogo entre todos os setores. Ele fez isso com a Lei Geral de Proteção de Dados já, em 2018. Então, é uma marca muito forte dele, tanto que agora, como ainda não tem consenso, né, sobre o órgão regulador, por exemplo, ele retirou o texto da votação, né, acho que foi a semana passada, não lembro. Enfim, para tentar trabalhar mais no texto e voltar. Então, acho que não tem, né, uma forma mágica, mas tem essa questão de você estabelecer princípios, construir em cima do que já existe, do que já funciona, né, e tentar melhorar. A última pergunta que a gente traz é quase uma pergunta do ping-pong, e é quase perguntar pra você, se você tivesse um superpoder, o que você faria com ele. Que é o que você traria como proposta, se você tivesse esse poder, assim, pra regulamentar as mídias sociais no Brasil, de que forma você faria isso? E aí eu já aproveito para deixar o espaço para qualquer consideração final que você tenha sobre, enfim, tudo sobre o que a gente já falou, sobre qualquer coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui hoje.
Cara, se eu tivesse um super poder desse, assim, eu queria ficar livre da internet um pouco, porque tá dando muita dor de cabeça, assim, sabe? Eu sinto falta dos tempos sem internet. Quando a gente ou só tinha, sei lá, o Orkut pra se preocupar, assim, as coisas eram mais simples. Mas, brincadeiras à parte, né? Acho que a gente tem um bom texto, né, do 2630, acho que tem problemas, tá? Não é um texto perfeito. Por exemplo, você tá ali estendendo a imunidade parlamentar, né, dos políticos para os meios digitais, assim, então essa é uma questão, né, que foi polêmica, mas enfim, tá lá. Tem outras questões mais delicadas, como eu coloquei já a questão lá do dever de cuidado, dos riscos sistêmicos, que eu acho um pouco perigoso, mas enfim. Eu acho que, em cima do texto que a gente já tem construído, o que falta mesmo é definir essa questão do órgão regulador, né? E aí a gente tem uma questão que eu até tenho trabalhado na minha tese, que é as questões de internet. Uns 20 anos atrás, a gente tinha tipo um nicho, assim, né? Tipo, aquele é o departamento que cuida das questões de governança da internet, assim, é um tema muito nichado. Mas hoje a internet está em tudo. Então todo mundo está tratando de internet. Quem trabalha com comércio, quem trabalha com saúde, quem trabalha com segurança, tudo. Não tem mais um tema que você vai falar de comércio digital, você vai falar de comércio, sabe? Tá tudo muito interligado. Então você vê que vários atores estão tentando abocanhar um pouquinho desse debate do tipo, não, eu posso ser o órgão regulador. Isso não só aqui no Brasil, tá? Por exemplo, internacionalmente, se você olhar para a União Internacional de Telecomunicações, a OIT, que é a organização internacional mais antiga, né, que a gente tem do sistema ONU lá, que cuidou das comunicações desde o dia zero, assim, das comunicações do mundo, enfim. Eles têm um mandato muito voltado para questões de conectividade, né? Então, de levar acesso, de infraestrutura. Mas eles, em alguns momentos, já começaram a discutir também a questão das plataformas, né? A questão de você, por exemplo, taxar as plataformas para que elas paguem parte da infraestrutura que está sendo utilizada para, né, disponibilizar os serviços delas, enfim. E aqui no Brasil, você tem um debate parecido, assim, em termos de todo mundo quer pegar um pouquinho, porque a Anatel, né, que é a nossa agência reguladora de telecomunicações, está se colocando muito vocalmente, assim, como disposta a assumir a ser esse órgão, mesmo que eles não tenham um histórico de lidar com, né, questões de liberdade de expressão, enfim, essas questões de conteúdo mesmo das plataformas. Eles lidam com questões de infraestrutura, questões de conexão, enfim. Aí você tem também, por exemplo, a recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, porque você tem questões ali no texto da lei que vão envolver os dados pessoais, né, enfim, dos usuários. Eles colocaram uma nota recentemente na página deles falando, né, das competências, as competências que cabiam a eles, né, regular e não a um novo órgão regulador. Então, acho que essa questão do órgão está muito polemizada justamente porque todo mundo se vê como, não, mas isso é da minha competência. Você tem até o CAD, por exemplo, nas questões de concorrência, e aí a necessidade de uma lei como o Digital Markets Act da União Europeia. Então, ou se cria um órgão novo, né, que tenha representantes dessas outras entidades, né, eu acho que esses conhecimentos não podem ser desperdiçados, digamos assim. Então você tem uma composição ali, um conselho, né, de representantes de diferentes entidades, de preferência com participação da sociedade civil também, de acadêmicos e pesquisadores, para deliberar essas questões que a lei deve aplicar. Ou de repente você cria um sistema de regulação em rede, onde as diferentes atribuições são divididas entre esses órgãos, né? Então essa é uma proposta que recentemente começou a ser discutida. Você dividir essas competências com determinados órgãos e você cria esse sistema ao invés de criar uma entidade nova. Então, acho que é por aí, assim, que eu responderia, né? Ainda bem que não cabe a mim resolver essa questão, porque é bem difícil, assim, mas eu desejo ótimos trabalhos para o relator Orlando Silva nas próximas semanas, para que a gente consiga construir um texto que seja aí saudável para o futuro nosso de uso das plataformas aqui no país. Certamente ele vai ter muito ainda que conversar e alterar ali no texto. Jaqueline, a gente gostaria muito de agradecer tua participação e disponibilidade em estar aqui no Pode Rir mais uma vez para tratar desse assunto tão relevante que
Bom, a gente tá gravando isso aqui numa plataforma virtual, já nos envolve. Agradecer em nome de toda a equipe, aos ouvintes, por favor, escutem, compartilhem, para não ficar falando besteira sobre esse projeto, que sim, tem muita besteira rolando por aí sobre esse projeto. E se tem mais alguma consideração final, algo a dizer, por favor. Acho que não, queria só agradecer também pelo espaço, acho que é um debate super importante da gente levar mesmo para o maior número de pessoas possível, porque como você falou, tem muita fake news rolando sobre o PL das fake news, e agora também com esse debate das próprias plataformas estarem, né, vindo publicizar assim, contra o PL, né, o Google fez isso recentemente, o Telegram agora também, né, disparando a mensagem, então acho que o pessoal do direito está tendo muito trabalho com isso também, né, sobre o que é legal e o que não é, né, nesse debate. Então, é uma questão que eu acho que eu tô aprendendo muito, pelo menos, né, de estar trabalhando com isso, estar lidando com isso diariamente, assim, a gente aprende bastante e faz a gente pensar mesmo nos desafios que a gente tem pela frente, né, com as inovações tecnológicas, como vocês colocaram, agora com inteligência artificial, a gente acabou de ter um PL entrando agora pelo Senado também para regular a IA no Brasil, então vamos ficar no aguardo aí dos próximos capítulos, porque emoção não falta, ainda mais no Brasil. Por agora a gente acompanha as notícias super bem estruturadas da Choquei, a briga ao vivo que a gente vê no Telegram, recebendo, enfim, uma mensagem e depois outra mensagem falando que teve que apagar a mensagem anterior e esse tipo de coisa. Pois é. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.